Para sua enorme surpresa, as letras começaram a se levantar das páginas, como faíscas vivas. Elas se desprenderam do papel e começaram a flutuar no ar. As páginas agora pareciam vazias, como se o segredo tivesse escapado delas. Ian ficou ainda mais chocado quando as letras começaram a formar palavras completas perto dele. Elas flutuavam na altura dos olhos, próximas o suficiente para parecerem invasivas. Era como se o livro tivesse decidido usar o próprio Ian como nova página. Novas frases flutuavam no ar como se a sala tivesse virado um pergaminho gigante. Agora ele podia ler claramente. E essa clareza era quase mais assustadora que a confusão. Então as frases começaram a se aproximar do corpo dele, e Ian percebeu algo estranho na própria mão, uma sensação fria e vibrante. As palavras grudavam como tinta invisível na pele. Todas aquelas frases se juntaram em direção ao Mana Heart, onde o selo mágico que ele tinha visto no covil do Liz ainda brilhava. Mas no último momento elas ignoraram aquele coração e começaram a girar ao redor dele. Para seu choque, começaram a formar um novo Mana Heart. Com os olhos vazios, o recruta das forças especiais ficou parado observando a transformação que acontecia dentro dele. Sua mente parecia lenta demais para acompanhar o que o corpo estava se tornando. Admiração e medo se misturavam. O livro do Imperador Fundador, que ele segurava com tanta força antes, escorregou das mãos de Ian e caiu no chão. O som foi baixo, quase constrangedor. Naquele momento ele parecia menos um soldado e mais alguém esmagado pela revelação. A feiticeira, agora menor, não entendia por que ele tinha deixado o livro cair. Ian tentou se convencer de que aquilo era imaginação, até levantar as mãos e ver os rastros das letras ainda ali. As palavras tinham se reorganizado dentro daquele novo Mana Heart. Então aquele era o grande segredo que Bahamut tinha escondido no livro. Agora Ian sabia que precisava entender aquilo completamente, mesmo que fosse perigoso. O segredo não estava mais no papel, estava dentro dele. Ian começou a caminhar em direção a Momon, que flutuava no ar com cautela. Mesmo com toda a hostilidade entre eles, agora existia um objetivo comum ligado ao despertar do livro e ao novo Mana Heart. Indo em direção à saída, o recruta pediu para Momon segui-lo, dizendo que encontraria uma solução no futuro. A voz dele mostrava urgência. Mas a feiticeira olhou para ele como se aquilo não fizesse sentido. Virando-se para a maga voadora, Ian falou de uma solução, encontrar um novo corpo para ela. Ele deixou claro que ela não poderia continuar parasitando ele para sempre. As palavras eram firmes, aquela ligação teria que acabar, de um jeito ou de outro. A feiticeira ficou olhando o matador de monstros se afastando com uma expressão confusa e inquieta, como se não soubesse dizer se tinha sido provocada ou se tinha recebido uma chance de salvação. A promessa dele, investigar aquilo junto com ela, ficou no ar como uma moeda girando, sem cair em cara ou coroa. Por um instante, Momon apenas observou enquanto ele ia embora, estreitando os olhos enquanto avaliava aquela possibilidade estranha. Então o sentido das palavras dele finalmente fez sentido para ela, e o rosto da garota se iluminou com uma alegria repentina e gananciosa. Um futuro que não fosse morrer de fome, um futuro que não fosse desaparecer aos poucos em pedaços de mana, essas ideias brilhavam na mente dela como um tesouro proibido. Pela primeira vez em muito tempo, Momon parecia realmente animada para continuar existindo. Mesmo assim, ainda presa ao jeito suave com que ele falou, a feiticeira não entendia o que tinha acontecido com Ian, porque ele, normalmente tão rígido, agora soava tão calmo e negociável. Mas logo ele avisou para não se empolgar, e o tom dele voltou a ficar duro como o de um soldado. Ele não ajudaria de graça, nem por pena, o que viesse agora seria uma troca, e ela teria que pagar. Por isso, ele impôs uma condição clara. A feiticeira não poderia fazer nada estranho, nada de se alimentar escondida, nada de ataques repentinos, nada de acidentes mágicos. A dona do selo mágico do Liz ficou em silêncio por um momento, observando com cautela, e então concordou com um leve aceno. Aquilo não era confiança, era necessidade. Por um instante, parecia que ela tinha enlouquecido, a calma dela rachou como gelo sob pressão, e um olho ardente apareceu na testa, bem no centro do selo mágico, como se a própria marca tivesse aberto um olhar. A visão era grotesca e inumana,
lembrando que ela realmente era por trás daquela forma reduzida. Com aquele olho brilhando, ela demonstrou claramente que jamais ajudaria alguém como Ian por boa vontade. No momento, ela simplesmente não tinha energia suficiente para fazer o que realmente queria, o ódio dela era maior do que sua força atual. Mas a promessa estava lá, fria e paciente, no momento em que tivesse poder suficiente, o pobre garoto seria o primeiro a morrer. Na mente dela, Ian já tinha a data de validade. Sem saber o peso real desses pensamentos assassinos, Ian continuou andando com passos firmes, como se o único perigo estivesse à frente. Atrás dele, Momon observava com um olhar assustadoramente inumano, quase sem piscar. O olhar parecia mais de um predador calculando distância do que de uma pessoa. Como se tivesse sentido algo errado, aquele instinto de perigo que soldados têm, Ian virou o rosto de volta para Momon. Mas agora ela não o encarava com maldade, estava relaxada, quase entediada, como se nada tivesse passado pela cabeça dela. Aquela calma repentina parecia claramente uma máscara. Aquilo só deixou Ian ainda mais desconfiado, e ele chegou a considerar expulsar a maga naquele mesmo momento. Ele não gostava da ideia de dividir o próprio corpo e o próprio sistema de mana com um parasita. Mas o problema era mais complicado. Cortar aquela ligação também poderia afetar o que tinha mudado dentro dele, e o novo Mana Heart já fazia parte de sua existência. Bem longe daquela conversa tensa, um enorme complexo de vários níveis se espalhava dentro de uma floresta densa, parcialmente escondido entre árvores antigas. A arquitetura parecia feita para manter segredos, corredores, arcos e campos de treino organizados como uma fortaleza escondida. E ali dentro, coisas interessantes estavam acontecendo. Acima dos prédios aparentemente vazios, o céu vermelho brilhava com pontos estranhos, como se estivesse cheio de brasas. Árvores negras e altas pareciam sentinelas silenciosas. A luz vermelha dava a tudo um clima ameaçador. Algo estava acontecendo ali, primeiro sutil, depois claro, enquanto folhas verdes giravam no ar, levadas por correntes que não pareciam vento normal. A floresta parecia inquieta, como se estivesse respirando mais rápido. Cada folha voando parecia um aviso de que magia estava em movimento. Uma mão com luva preta se fechou em um punho forte, movendo-se repetidamente durante um treino intenso de força. Os dedos se contraíam, soltavam, voltavam a apertar, cada movimento preciso e disciplinado. O ar parecia pesado com suor e esforço. Era o recruta 974 da Unidade de Forças Especiais, Ian, usando o uniforme de treino enquanto levava suas habilidades físicas ao limite. A respiração dele era controlada, mas o esforço era real, músculos tensos, postura firme, foco total. Cada repetição parecia uma promessa, ele não ficaria fraco em um mundo onde fraqueza atrai monstros. De repente, um feixe de luz brilhante apareceu diante dele, cortando o ar como uma lâmina luminosa. Ian desviou instintivamente, movendo-se rápido e quase sem fazer barulho. A luz invadiu sua visão por um segundo. O feixe passou raspando no braço forte dele, perto o suficiente para causar um calor leve na pele. Os músculos dele brilharam sob a luz intensa. Aquilo não era apenas um aviso, era um teste de precisão. Como se estivesse possuído pela determinação, o novo recruta continuou treinando dentro daquela chuva de luz, recusando-se a parar mesmo com o perigo aumentando. O brilho virou um oponente constante, exigindo passos perfeitos e respiração controlada. Ian continuou se movendo. Sua força e instintos de combate permitiram que ele desviasse da luz mágica com eficiência impressionante. Ele não apenas evitava, ele se adaptava, lendo os ângulos e o ritmo como um lutador experiente. O campo de treino parecia um campo de batalha. Uma luz intensa apareceu à esquerda dele, quase como uma armadilha. Por pouco não o atingiu diretamente. No último momento, ele mudou a direção com um movimento preciso do pé. Mas a luz ficou cada vez mais forte, até o ar parecer saturado de brilho. Ian quase desapareceu dentro da claridade. O mundo virou praticamente branco. Em um segundo, a luz envolveu completamente o guerreiro, prendendo-o como se fosse uma gaiola luminosa. Por um instante parecia impossível escapar. A intensidade da luz parecia capaz de destruí-lo. Mas não durou muito.
Mais uma vez, Ian conseguiu sair usando força e movimento, rolando, saltando e abrindo espaço com pura determinação. A luz parecia se quebrar em pedaços quando ele se movia. A luz começou a recuar, sendo empurrada pelos movimentos rápidos dele. Cada ação abria um caminho no brilho. Executando os movimentos corretos com disciplina perfeita, o recruta musculoso conseguiu repelir a magia. Ele não estava apenas sobrevivendo, estava aprendendo o padrão. Parecia que ele tinha vencido o desafio e que a luz estava desaparecendo. Mas então, de repente, um clarão enorme surgiu diante dele, muito mais agressivo que os anteriores. Ian levantou a mão tentando se proteger da nova onda de luz, os dedos abertos contra o brilho. Seus músculos tremeram enquanto ele tentava resistir. No instante seguinte, tudo desapareceu, a luz, a pressão, o barulho, como se alguém tivesse apagado uma vela. Ian ficou sozinho, em posição de combate, olhando ao redor com atenção. Agora o guerreiro estava em um caminho de pedra sob grandes arcos, como se estivesse dentro de um corredor antigo. O ar ali parecia mais pesado, cheio de autoridade. E à frente dele estava um homem parado. Era Damian, o instrutor-chefe do centro de treinamento, usando um manto longo que tocava o chão. Seus olhos estavam fechados, como se nem precisasse olhar para avaliar Ian. Ian olhou diretamente para seu mentor com determinação absoluta. Seu olhar era firme, quase como se tivesse intenção de matar. Naquele momento, aluno e instrutor pareciam duas lâminas prestes a se chocar. No segundo seguinte, o conquistador de monstros das Mountains of Blades avançou contra o instrutor com velocidade explosiva. Damian permaneceu completamente calmo, como se aquele ataque não significasse nada. Ele não se moveu, não levantou o braço e nem abriu os olhos. Então um círculo escuro apareceu no chão sob o pé dele, se espalhando como tinta sobre pedra. O símbolo parecia um mecanismo mágico pronto para protegê-lo. Ian percebeu imediatamente, focando no círculo como alguém que estava esperando exatamente esse tipo de habilidade. Com um simples movimento da mão, Damian criou uma espada de magia negra, formada de energia sombria. Segurando a arma com facilidade elegante, o instrutor-chefe nem sequer olhou para Ian. Damian começou a balançar a espada negra repetidamente, cada golpe carregado de ameaça. Ian só conseguiu assistir, de olhos arregalados, enquanto o instrutor executava movimentos perigosos e precisos demais para um duelo comum. Mesmo assim, Ian avançou no ar, recusando ficar afastado apenas pelo medo. Mais um segundo e a arma poderia ter derrubado o recruta 974 imediatamente. Ian cruzou os braços para se proteger. A escuridão da arma mágica apenas tocou de leve nele, gelada como gelo na pele. Ian abriu as pernas e tentou manter a posição. A estratégia dele, resistir e reposicionar, o manteve vivo, mas o preço apareceu imediatamente, os arcos atrás dele desabaram. Atrás do exterminador de goblins vermelhos das Mountains of Blades, uma luz estranha explodiu no ar, como uma explosão silenciosa. Mais uma vez a luz quase engoliu o guerreiro. Logo o cenário voltou a algo parecido com o normal, uma clareira com vários tocos de árvores cortadas. Rindo, Damian achou quase absurdo que Ian realmente quisesse lutar com ele daquele jeito. Ian não estava em postura de combate normal, seu corpo tentava se recuperar enquanto ele tentava falar com o mentor. Segurando-se em um poste, Ian admitiu que não teria matado Damian no treino. Para resolver isso, o instrutor sugeriu usar habilidades defensivas e saltar usando força centrífuga. Então Damian atacou com uma espada real, e a mente de Ian lembrou imediatamente de um trecho do livro sobre a fundação do Império, palavras sobre estratégia, tempo e o preço de hesitar diante de um poder esmagador. Sem aquela lembrança repentina, talvez não restasse nada das árvores ao redor, ou dele mesmo. Então Ian de repente ouviu uma voz quebrando o silêncio do treino, alguém elogiando a forma surpreendentemente habilidosa como ele lidou com o sopro do dragão negro, como se aquele poder perigoso fosse algo digno de admiração, e não de medo. O elogio caiu pesado nos pensamentos dele, fazendo-o hesitar por dentro, mesmo mantendo o corpo pronto. Ele começou a pensar em quem estava observando, e por que aquela pessoa parecia quase impressionada.
A feiticeira que apareceu o analisou com curiosidade afiada, querendo saber que tipo de homem estranho Ian realmente era, alguém que claramente não se encaixava no padrão de recruta fraco que ela costumava ver. A comparação o incomodou na hora, porque tentava colocá-lo na mesma categoria superficial da qual ele lutou tanto para sair. Ian nunca gostou de ser medido através de insultos, mesmo quando vinham disfarçados de elogio. Quando ela descobriu que ele era o instrutor-chefe, sua expressão mudou com reconhecimento, a energia dele parecia familiar, como um cheiro antigo carregado pelo vento de um campo de batalha. Mas esse reconhecimento rapidamente virou raiva quando ela percebeu o que a linhagem dele significava. Ele era descendente do imperador fundador, Bahamut, e esse nome acendeu o ressentimento dela imediatamente. Ela queria que Damian pagasse pelos pecados de seus ancestrais com a própria vida, como se herdar aquele sangue já fosse motivo suficiente para execução. A intenção era assassina e imediata, e mesmo sem entender o motivo, o instrutor de repente sentiu uma dor atravessar seu ombro, aguda, estranha, invasiva. Não era dor de esforço físico, era como se uma vontade hostil estivesse pressionando seu corpo. Damian estava aproveitando um raro momento de descanso com seu aluno, deixando a atmosfera ficar quase casual depois do confronto brutal. Enquanto isso, Ian não conseguia esconder sua curiosidade, ele queria saber como seu professor fazia tudo parecer tão fácil. Aquela diferença de nível entre eles o irritava tanto quanto o motivava. O jovem tinha acabado de ver a primeira forma da espada de sopro negro, uma técnica famosa conhecida como matadora de covardes. Até o nome carregava peso, como se fosse feita para punir hesitação tanto quanto fraqueza. O que Ian viu não foi apenas um golpe de espada, foi um princípio transformado em violência. Nenhum cadete jamais tinha visto a segunda forma, não porque fosse secreta, mas porque nenhum recruta tinha sobrevivido à primeira forma tempo suficiente para chegar nela. Esse fato assustador, porém, não parecia preocupar Damian. Para ele, aquilo apenas mostrava o quanto os alunos ainda eram decepcionantes. No começo, o mentor chamou seu aluno friamente de número 974, como se fosse apenas uma designação. Depois, como se permitisse algo mais pessoal, chamou-o pelo nome, Ian, e perguntou quanto tempo ele conseguiria aguentar. Não era curiosidade, era um desafio. Esse desejo, resistir, trouxe sentimentos mistos para o jovem discípulo, fazendo surgir dúvidas que tentavam enfraquecer sua determinação. Mas essas dúvidas desapareceram quase imediatamente depois de ouvir as palavras do instrutor-chefe. Um sorriso ousado apareceu no rosto de Ian. Ele não sabia quantas formas de espada existiam, mas torcia para que fossem muitas. Se as lições fossem diárias, então que fossem 365, uma para cada dia em que ele se recusasse a morrer. Damian gostou daquela ousadia, daquela coragem que não recuava, mas respondeu com realismo seco. Aprender realmente uma única forma já levava décadas. Ian, porém, apenas ignorou a preocupação e disse para o mentor não se preocupar com quantas formas ele mostraria. O que importava não era o número, era continuar subindo. A partir daquele momento, o recruta ficou completamente sério, e o sorriso virou determinação. Segundo Ian, o instrutor não precisava se preocupar com a quantidade de lições, apenas com as consequências de ensiná-las. O tom dele deixava claro que absorveria tudo. De repente, o rosto de Ian foi jogado para frente como se tivesse sido atingido por algo pesado e implacável. O golpe fez sua cabeça virar com força humilhante. A dor explodiu atrás de seus olhos. Era Damian, o instrutor-chefe, que não iria tolerar aquelas declarações ousadas sem resposta. Sua expressão continuava calma, mas o golpe tinha uma mensagem clara: confiança era permitida, arrogância seria esmagada. Mesmo depois do golpe pesado, o recruta Ian conseguiu permanecer em pé. Ele se estabilizou, endireitou os ombros e voltou a focar o olhar. A dor virou combustível. Para tirar o adversário daquela posição firme, o conquistador de monstros das Mountains of Blades levantou o punho, preparando o corpo como um arco tensionado. Ele estava prestes a avançar contra o inimigo, diretamente. Mas então ele próprio usou magia, poderosa e direta, transformando sua mão em algo parecido com uma lâmina. O movimento era estranho e preciso, como se o próprio corpo virasse uma arma. A arma estava quase completa,
brilhando com energia perigosa, e Ian exibia um sorriso quase insano. Naquele momento ele não estava mais pensando em treino, queria provar que podia enfrentar o próprio instrutor. A partir daí, todos os dias o instrutor-chefe treinava com Ian naquele mesmo local na floresta perto do complexo abandonado. O lugar ficou marcado pelo som de impactos, folhas queimadas e esforço constante. Dia após dia, Ian voltava machucado, mas nunca derrotado. O tempo passou em meio a suor e cicatrizes. 2 anos depois, outro evento importante aconteceu no centro de treinamento de recrutas. Aquilo que antes parecia distante agora chegava como um julgamento. Com base nos resultados dos testes, os 50 melhores cadetes seriam escolhidos. O exame continuava com o mesmo padrão brutal de sempre. Aqueles que ficassem nas últimas posições seriam separados para treinar sozinhos. Naturalmente, Ian mais uma vez derrotou Lorena Beowulf, que ficou em segundo lugar, enquanto Cruel Dwight ficou em terceiro. O resultado parecia inevitável. Lorena simplesmente não conseguia entender como Ian, que havia praticamente desaparecido dos treinos normais, continuava ficando em primeiro lugar. Lembrando de como ele tinha ficado ali na última vez, firme e distante, Lorena ficou ainda mais curiosa sobre como ele treinava em segredo. A aristocrata apertou o punho dentro da luva, querendo saber para onde tinha ido aquele homem com quem lutou monstros nas Mountains of Blades. Certa vez um demônio negro tentou enfrentar Lady Beowulf, mas foi derrotado logo no primeiro confronto. Como parte de outro teste do centro de treinamento, a garota enfrentou vários monstros ao mesmo tempo. No exame seguinte ela jurou que ficaria em primeiro lugar. Mas Ian passou por ela novamente, e Roman ficou em terceiro. Lorena continuou participando de todos os testes, derrotando monstros um após o outro com persistência. Dessa vez ela realmente acreditava que poderia vencer Ian. Mas novamente teve azar. E inevitavelmente ficou em primeiro lugar outra vez. Lady Beowulf ficou em segundo, e Cruel Dwight novamente em terceiro. À primeira vista parecia apenas um gato fofo, olhando para frente e miando suavemente. Mas o pescoço do animal era normalmente longo, muito além do que qualquer gato deveria ter. Lorena Beowulf reconheceu imediatamente, aquilo era um Vor-Dragon, um monstro de rank A. Com um miado estridente que parecia mais um grito, um monstro avançou de repente tentando devorar sua próxima vítima. Então uma rede mágica apareceu, formada por fios de luz brilhante, prendendo a criatura. Mesmo com um corpo enorme e presas perigosas, Longat não podia fazer nada contra a espada mágica de Lorena. Graças ao esforço da garota corajosa, o monstro gigante foi destruído em pedaços. Determinada a vencer de verdade, Lorena disse silenciosamente para Roman esperar. 2 anos depois, novos eventos aconteceram na vida dos cadetes na terceira arena, onde Roman já estava treinando. O teste final da organização estava acontecendo ali. O objetivo do exame era lutar contra instrutores assistentes. Mas para 2 pessoas que estavam sentadas nas arquibancadas, aquilo não parecia tão interessante. Para o cadete mais bem classificado na avaliação geral de Lorena, aquele grande evento parecia apenas uma formalidade. Cadetes daquele nível conseguiam superar facilmente os instrutores assistentes. Sem fazer esse teste, ninguém poderia entrar na unidade especial. Ian também não tinha escolha a não ser participar. E Lorena queria testar suas habilidades pessoalmente. Enquanto a garota pensava em como lidar com o recruta, algo inesperado aconteceu na arena. O instrutor assistente de uniforme vermelho abaixou a espada e anunciou o fim do exame. O cadete recebeu sua avaliação e foi instruído a voltar para seu lugar. Mas antes que o assistente terminasse de falar, a ponta de uma espada e um feixe de luz brilhante apareceram a centímetros do rosto dele. Seu oponente, que disparava feitiços, jogou a cabeça para trás e soltou uma risada cheia de maldade, um som cortante como vidro quebrando. Com um sorriso provocador, ele exigiu que o homem parasse de se conter e lutasse de verdade, como se a arena fosse apenas uma caixa de brinquedos para sua crueldade. Cruel Dwight respondeu com uma risada baixa e fria, claramente divertida, zombando da ideia ingênua de que gritar para ir na vida real faria qualquer coisa acabar. Para ele,
Um duelo só terminava quando o lado mais fraco parava de respirar, quando a morte do inimigo colocava o ponto final na luta. O instrutor assistente, observando de seu posto, parecia até meio divertido com o espetáculo, até que Cruel Dwight transformou aquilo em arma e falou diretamente com ele. Será que um simples uniforme de assistente era desculpa suficiente para tamanha insolência, para falar com um aristocrata daquele jeito direto e desrespeitoso? Depois de cuspir aquelas palavras ameaçadoras como veneno, o recruta arrogante do centro de treinamento ergueu a mão bem alto. Os dedos se abriram, a palma pronta como se fosse agarrar o próprio ar, preparando um golpe brutal que prometia cair com força esmagadora e humilhante. O instrutor assistente tentou intervir, entrando no meio com uma ordem firme e o braço levantado, mas o impulso do possível vilão era como uma lâmina fora de controle. Nenhum aviso, nenhuma regra, nenhuma autoridade conseguiria segurar facilmente aquela onda de agressividade depois que ela começasse. Sem escolha, o homem foi obrigado a enfrentar Cruel Dwight mais uma vez. Ele firmou a postura, puxou o ar com força e encarou a ameaça que vinha direto para ele, forçado de volta à batalha enquanto a tensão da arena apertava como um laço. Lady Lorena Beowulf, observando a terceira arena com os olhos estreitos, sentiu o estômago embrulhar. Aquilo que acontecia lá embaixo não era treinamento nenhum, era só um passatempo nojento para um aristocrata, um jogo grotesco onde a dor de alguém virava entretenimento. Entre os espectadores, um cadete murmurou que Cruel Dwight devia estar louco, porque seu comportamento era completamente absurdo até para os padrões duros da academia. Outro chamou as palavras dele de imperdoavelmente rudes, mas ainda assim concordou com a cabeça, sem coragem de defender o que claramente não tinha defesa. Roman, um cadete veterano com memória afiada e ressentimento ainda mais afiado, lembrou dos dias em que o instrutor-chefe estava ausente. Nesse vazio, Cruel Dwight andava por aí como um rei sem coroa, agindo como se todo o campo de treinamento fosse dele por direito de nascimento. Kasia Verayne, quinta colocada no ranking e incapaz de ignorar a própria consciência, olhou para baixo com um lampejo de pena pelo assistente preso na órbita de Dwight. Ela pediu para Roman ajudar o pobre homem, qualquer coisa, nem que fosse uma pequena intervenção, antes que aquilo virasse algo irreversível. A resposta de Roman veio rápida e amarga. Ele lembrou dos instrutores que já tinham matado cadetes de baixo nível e enfrentado pouco mais que sussurros como consequência. Ali, cada um cuidava de si. Os olhos de Kasia Verayne endureceram. Para ela, aquela cautela parecia exatamente covardia. No começo, Lady Lorena Beowulf não acreditava que Cruel Dwight fosse realmente insano. Sim, ele era famoso por ter um temperamento cruel e um sorriso predatório, mas loucura de verdade era algo que ela não queria atribuir a ele sem provas. Então a memória veio fria como gelo. O aristocrata tinha matado recentemente um instrutor assistente, e os rumores diziam que ele tinha finalmente surtado 2 anos atrás. Olhando para ele agora, olhos brilhando de fome, postura cheia de impunidade, Lorena sentiu quão fina aquela linha tinha se tornado. Roman fervia de indignação porque ninguém interferia, porque a equipe da arena e os cadetes fingiam que não estavam vendo nada. Kasia Verayne lembrou em voz baixa e tensa da família influente de Cruel Dwight, o tipo de gente que Roman evitava por instinto. Ele não queria se meter nisso, ainda mais quando a mancha poderia nunca sair. Para Lady Lorena Beowulf, aqueles dois, Roman e Kasia Verayne, pareciam espelhos refletindo o mesmo medo em formas diferentes. A formatura estava próxima, e ninguém queria um confronto direto com a família Dwight tão perto da linha de chegada. O silêncio, ao que parecia, era o escudo favorito da academia. Lá embaixo na arena, o instrutor assistente de vermelho caiu com força no chão, o ar sendo arrancado dos pulmões. Uma pequena lâmina passou sibilando por ele num borrão mortal, tão perto que o próprio ar parecia morder, um aviso claro de que o próximo ataque talvez não errasse. Cruel Dwight riu do homem caído, zombando que um assistente não valia nada sem uma arma. Então avançou com velocidade predatória, decidido a acabar com aquilo, terminar o trabalho com um golpe final antes que alguém tivesse coragem de interferir. Sem querer testemunhar o momento em que aquilo viraria assassinato de verdade, Lady Lorena Beowulf fechou os olhos com uma determinação cansada. Mesmo assim, os sons da crueldade continuavam altos, risadas zombeteiras,
respiração desesperada, o ritmo feio do poder sendo usado sem limite. No escuro atrás das pálpebras, ela escolheu sua resposta, a técnica de congelamento. Se não fizesse nada, o homem lá embaixo poderia morrer em um instante pela maldade de Cruel Dwight, e Lorena se recusava a deixar seu silêncio virar cúmplice daquela morte. De repente, ela abriu os olhos, claros, decididos e firmes, porque a solução já estava definida. Naquele instante, a hesitação desapareceu, substituída pela calma certeza de alguém disposto a agir enquanto todos os outros apenas assistiam. O cadete de alto nível Cruel Dwight foi arremessado para trás, perdendo o equilíbrio por causa de uma explosão violenta de gelo. Ele voou para longe de um monte crescente de gelo irregular, completamente despreparado para a emboscada de aço frio e em tensão ainda mais fria que interrompeu seu jogo. Agora, um monte de gelo perigoso se erguia entre os dois lados como uma parede repentina de campo de batalha, cheio de ângulos letais brilhando. O instrutor assistente olhou confuso para aquela formação desconhecida, mas a expressão de Cruel Dwight mudou na hora, porque ele reconheceu uma construção em forma de machado de gelo, criada com propósito. Os fragmentos eram cruelmente afiados, moldados como presas, e o perigo era imediato. Um passo em falso, um descuido, e a carne rasgaria tão fácil quanto o tecido, a morte esperando no menor erro, a arena transformada em um campo minado de lâminas congeladas. Lady Lorena Beowulf se aproximou dos combatentes com passos medidos, tomando cuidado para não causar um alvoroço maior nas arquibancadas. Mesmo assim, seus olhos continuavam presos a cada movimento lá embaixo, agora que tinha entrado na tempestade, ela não podia mais desviar o olhar. Uma espada de gelo, herança da casa Beowulf, se formou em sua mão, brilhando com uma luz pálida e disciplinada. Ela ouviu as reclamações furiosas de Cruel Dwight, sua voz cheia de ofensa enquanto ele reclamava que ela tinha ousado brincar com sua família, como se sua intervenção fosse um insulto pessoal. Com total seriedade, Lady Lorena Beowulf avisou para ele não atacá-la. Seu tom era calmo, mas carregava ferro por baixo, e ela acrescentou uma ordem gelada: não faça nenhum som de desafio, porque o próximo barulho que ele fizer pode ser o último. O recruta respondeu com um sorriso torto, os olhos semicerrados de desprezo. Ele se comportava como alguém que nunca foi obrigado a obedecer ninguém, e sua postura deixava claro, ele não tinha a menor intenção de considerar o pedido dela. Cruel Dwight admitiu sem rodeios, com a crueldade casual de quem fala de tarefas do dia a dia, ele queria eliminá-la antes de terminar os estudos. E agora, com testemunhas com medo demais para agir e uma arena já cheia de violência, era, na mente dele, o momento perfeito. Lady Lorena Beowulf respondeu na mesma hora, recusando-se curvar ao teatro dele, com palavras afiadas o suficiente para cortar seu orgulho. Como um antigo demônio lis das velhas lendas, os olhos de Cruel Dwight brilharam como se estivessem alimentados por fogo do inferno, e ele declarou que aquele seria o último teste da vida de Lady Lorena. Enquanto um dos funcionários corria para retirar o assistente ferido, Lorena apontou com clareza mordaz o padrão de Cruel Dwight. Ele sempre escolhia presas fáceis, sempre caçava quem não podia resistir direito, então, se queria uma luta de verdade, que enfrentasse alguém mais forte. O aristocrata malicioso apenas deu uma risadinha, leve e quase infantil, contrastando com a violência em seus olhos. Ele parecia realmente acreditar que a vitória já era garantida, como se derrotá-la fosse tão fácil quanto esmagar um inseto na poeira. Segurando a cabeça com exagero, Cruel Dwight respondeu com sarcasmo escorrendo na voz, chamando as palavras de Lady Lorena de nobres da forma mais insultante possível. Cada sílaba transbordava desprezo, como se dignidade fosse algo digno de ridículo. Lady Lorena Beowulf observou com atenção, percebendo a mudança perigosa por trás das piadas. A agressividade dele não estava diminuindo, estava ficando mais afiada, alimentada pela resistência, crescendo a cada segundo como se o desafio dela tivesse jogado óleo em um fogo prestes a explodir. Movido pelo rancor, ele parecia determinado a quebrá-la, não apenas derrotá-la. Ele queria ver a postura da garota honesta se despedaçar, ver seu rosto nobre se torcer de vergonha e desespero, porque, para ele, humilhação era um troféu ainda mais doce que vitória. Um dos rivais saltou para cima, o corpo se curvando como um arco prestes a disparar enquanto o duelo escalava.
Aquele salto não era só movimento, era compromisso, um sinal claro de que a próxima troca seria perigosa, decisiva e sem espaço para misericórdia. Uma luz cegante explodiu pelo campo, como se centenas de corpos celestes tivessem detonado em um único ponto. A claridade se espalhou pela arena como uma onda rugindo, apagando as sombras por um momento e transformando cada fragmento de gelo flutuando em uma lâmina brilhante como estrela. Para enfrentar a ferocidade de Cruel Dwight, Lady Lorena Beowulf firmou o aperto na espada da família, deixando o frio da lâmina estabilizar seus nervos. O brilho gelado da arma refletiu em seus olhos, transformando sua determinação em algo visível, frio, limpo e inflexível. O jovem Sr. Dwight também se preparou, curvando os dedos como se pudesse rasgar o próprio ar. Energia escura percorreu suas mãos, se afilando em bordas semelhantes a garras, e sua expressão prometia um ataque feito para mutilar primeiro e matar depois. No calor da batalha, o aristocrata pairava no ar, sustentado pela arrogância e pelo poder. Ele olhava para Lady Lorena como um predador observando um animal encurralado, totalmente convencido de que a vitória já era dele, decidida por posição e linhagem. Lady Lorena Beowulf se recusou a recuar. Ela firmou os pés, ergueu a espada e confiou nos dois pilares da sua força, sua esgrima e sua coragem, pronta para conquistar sua própria vitória em vez de implorar ao destino. Então ela o encarou de frente e exigiu que ele admitisse a verdade que rodeava como um abutre: ele queria a espada dela. Não só para vencer, não só para ferir, ele queria tomar algo que pertence à casa Beowulf e usar isso como prova de domínio. Rangendo os dentes com ódio fervendo, Cruel Dwight encarou Lady Lorena com um olhar cheio de veneno. Ele jurou lidar com alguém tão inútil quanto ela usando apenas as próprias mãos, como se lutar corpo a corpo tornasse a derrota dela mais pessoal e mais satisfatória. No instante seguinte, os dois colidiram com precisão brutal. Aço contra garra, gelo contra força sombria, e o impacto se espalhou pela arena enquanto nenhum dos dois recuava um único passo, cada um determinado a fazer o outro quebrar primeiro. Das arquibancadas, Romã assistia com uma certeza sombria: para ele, o resultado já era óbvio. Mas Cacheverine discordou, dizendo que os rivais estavam equilibrados e que a luta ainda podia mudar com um erro ou um truque escondido. O 12º recruta acompanhava cada troca e percebeu que Lady Lorena tinha ganhado uma leve vantagem, com ritmo mais limpo e tempo mais preciso. Ele murmurou que depois do 30º golpe seria mais difícil para Cruel Dwight acompanhar, o cansaço e a pressão começariam a pesar. A cadete de alto nível Cacheverine sentiu um alívio surgir ao ouvir isso, uma pequena esperança mesmo diante do perigo. Ainda assim, a dúvida grudava em seus pensamentos como gelo: por que Cruel Dwight não parecia alguém que perderia de forma honesta ou silenciosa? De tempos em tempos, Cruel Dwight liberava um pulso estranho de energia, algo errado, antinatural, como se o próprio ar recuasse. Havia rumores de que sua família nunca usava as técnicas secretas sombrias da unidade especial, mas os sinais sugeriam que ele talvez estivesse recorrendo a algo proibido agora. E mais do que isso, Cruel Dwight lutava com intenção realmente mortal, diferente de Lady Lorena. Como Cacheverine suspeitava, ela parecia se conter o suficiente para evitar escândalo, mesmo arriscando tudo. Esse desequilíbrio levantava perguntas incomodas para Romã ao lado dela, o maxilar apertado de frustração. Com a mão na cabeça, Romã zombou, incapaz de entender o que Cacheverine achava que sabia. Ele lembrou que ela era a 5ª colocada no ranking geral de recrutas, sim, mas Cruel Dwight ocupava o 3º lugar havia anos, e aquela reputação não tinha sido construída por sorte. Cacheverine respondeu citando o trio celestial de líderes, aquela elite intocável acima até do 3º lugar. Mas a expressão de Romã mal mudou. Naquele momento ele não ligava para lendas distantes, apenas para a realidade brutal acontecendo lá embaixo, onde títulos valiam pouco quando sangue tocava a areia. Aparentemente desanimada, Cacheverine deixou os ombros caírem e ouviu seu companheiro da mesma organização, alguém que entendia perfeitamente no que ela realmente estava pensando. O tom dele tinha aquele ar silencioso de quem já sabia de tudo, como se enxergasse direto através da bravata dela até a preocupação escondida por baixo. Ela tinha reunido um esquadrão de 80 pessoas, plebeus e filhos de aristocratas, mas na prática aquilo parecia menos uma unidade disciplinada e mais um fã-clube orbitando status e rumores.
E naquela época, Cacheverine aparentemente estava ocupada demais agradando a nobreza, acumulando títulos e influência em vez de construir uma verdadeira coesão. Em resposta, a garota rebateu dizendo que ele também estava igualmente ocupado naqueles dias, então não tinha muita moral para julgar as prioridades dela. Roman não discutiu, ele apenas olhou para Cacheverine em silêncio pesado, o olhar firme e impossível de ler, como se estivesse pesando palavras que decidiu não dizer. A própria criação de Roman não era menos calculada, um esquadrão formado por escravos e cadetes, moldado em 56 soldados no total. Ele os organizou em 7 grupos de 8, equipes pequenas e eficientes, treinadas para tarefas práticas como rotas de fuga, movimentação furtiva e sobrevivência quando as regras da academia inevitavelmente falhassem. Segundo o recruta, sua conhecida se metia demais nos assuntos dos outros, sempre observando, sempre interferindo, sempre tentando controlar as pessoas como peças de um tabuleiro. Ainda assim, Cacheverine tinha certeza de que Roman pensava nela mais do que admitia, muitas vezes, com intensidade demais para alguém que fingia ser indiferente. Então um som estranho cortou a conversa deles, seco, antinatural, errado de um jeito que fez os dois congelarem. O papo sobre esquadrões e relações de trabalho morreu na hora, engolido por uma inquietação súbita quando a atenção deles voltou para a arena. A espada afiada de Lady Lorena Beowulf pairava na garganta de Cruel Dwight, o brilho frio tão perto que tocava a pele sem cortá-la. Por um instante, parecia que o duelo finalmente tinha acabado, e aquela visão, limpa e decisiva, trouxe um alívio visível aos dois espectadores lá em cima. Cruel Dwight caiu de joelhos, o orgulho sendo forçado junto com o corpo, e olhou para Lady Lorena como se ainda pudesse negociar com arrogância. Ele tentou falar, mas a voz de Lorena veio primeiro, calma, final e implacavelmente clara, tinha acabado. Se ele quisesse mais, poderiam lutar de novo quando ele aprendesse o que é perder. Ela avisou que, se continuasse confiando apenas na força bruta e na fúria descontrolada, ele perderia de novo, toda vez, sem exceção. Lady Lorena disse para ele aprender humildade, controlar o próprio ego antes que isso destruísse, e parar de se envergonhar com crueldade infantil disfarçada de confiança. O aristocrata só conseguiu engolir a derrota em silêncio, fervendo por dentro. O peito subia e descia com respirações pesadas, suor e raiva endurecendo seu rosto, enquanto seus olhos voltavam repetidamente para a ponta da espada perto do pescoço, um lembrete gelado de quão perto ele esteve de morrer. Uma sombra negra surgiu ao lado dele, como se fosse um gêmeo sombrio arrancado do próprio ódio e moldado em forma. Com um sussurro malicioso, ela se inclinou e fez a pergunta que soou como veneno. Cruel Dwight iria suportar essa humilhação de novo, ou finalmente escolher algo ainda mais feio? Rindo do pobre Cruel Dwight, a sombra recitou seus fracassos com prazer cruel, cada palavra cutucando feridas antigas. Ela lembrou como ele sempre chegava ao fundo do poço, como já tinha sido forçado a entregar pertences pessoais, como sempre perdia o que realmente importava, e zombou dizendo que nada jamais mudaria para ele. A escuridão sorridente insistiu que, se Cruel Dwight tivesse lutado de verdade, se tivesse lutado para matar, nada daquilo teria acontecido. Nada de ajoelhar, nada de humilhação, nenhuma espada na garganta, apenas domínio, medo e o silêncio limpo que vem depois de um corpo cair no chão. Então a criatura negra o incentivou a lembrar, a voltar até a infância, quando o mundo era dele. Ela falou da mansão como se fosse um direito de nascimento gravado em pedra, sussurrando que tudo, cada sala, cada servo, cada corredor brilhante, um dia tinha pertencido só a ele. Muito tempo atrás, naqueles anos que agora pareciam um sonho distante, Cruel Dwight tinha sido realmente o herdeiro, não apenas do nome. Ele tinha posição, privilégio e, o mais intoxicante de tudo, o amor verdadeiro de seu pai, um calor que fazia ele se sentir intocável. E então, como se uma lâmina tivesse cortado sua vida, o infeliz garoto perdeu tudo. A sombra negra observou com falsa piedade, chamando de patético não por compaixão, mas por puro prazer, porque nada era mais delicioso para o mal do que um príncipe caído. Ao ouvir o sussurro, se lutasse e matasse, teria tudo de volta, a mansão, a herança, o amor, algo doentio brilhou nos olhos de Cruel Dwight. A escuridão dentro dele se aprofundou, e ele assentiu, concordando com a sombra como se aquela fosse a única verdade que importava.
Ele aceitou a promessa da criatura sobrenatural sem hesitar. Tudo poderia voltar a ser dele se simplesmente matasse quem estivesse em seu caminho. Na mente dele, obstáculos viravam alvos, e alvos viravam cadáveres, uma equação simples que fez seu pulso acelerar. Ainda ajoelhado, Dwight ergueu a cabeça e observou Lady Lorena Beowulf como se ela fosse um enigma que ele já tinha resolvido. Ele disse que ela era confiante, quase com admiração, mas a expressão de Lorena ficou tensa, porque ela não fazia ideia do que ele queria dizer. Então, com um brilho mais ousado e perturbador no olhar, o vilão encarou a cadete de alto nível acima dele. Lady Lorena segurava a espada com controle absoluto, mas os olhos de Dwight já não seguiam mais a lâmina, seguiam ela, como um predador marcando a presa. Com um sorriso malicioso que se abriu demais, ele finalmente revelou o que queria dizer. Estava falando da oportunidade de Lady Lorena Beowulf destruí-lo. A forma como disse aquilo quase soava como um convite, como se a vitória dela fosse a faísca que ele precisava para algo mais sombrio. Surpresa com aquelas palavras inesperadas de alguém que já tinha sido um conhecido, quase um aliado no labirinto social da academia, Lorena franziu a testa. Ela não conseguia entender o significado daquilo, e a confusão em seu rosto apareceu por um instante, como uma rachadura em aço polido. Cruel Dwight continuou sorrindo, uma expressão estranha e fora de lugar diante da tensão da arena. Então anunciou, com uma calma assustadora, que preferia morrer ali e agora a perder, escolhendo a morte na areia em vez da vergonha de se render. Lady Lorena Beowulf o chamou de louco, sua voz ficando mais dura quando percebeu que ele não estava blefando. Ela mandou ele parar, ordenando, implorando, exigindo ao mesmo tempo, porque aquilo que ele estava escolhendo era pura insanidade disfarçada de orgulho. Mas uma sombra negra enorme já tinha se erguido diante dela, inchando como uma noite sólida e celebrando a mudança dentro do cadete aristocrata. Ela pulsava de alegria, como se a entrega de Cruel Dwight à escuridão fosse uma celebração, uma coroação, um retorno para casa. Usando magia com precisão traiçoeira, Cruel Dwight atingiu Lady Lorena Beowulf quando ela menos esperava. O ataque veio como uma traição materializada, chocando não só pela força, mas pela covardia de atacar escondido atrás do engano. Sem esperar tamanha crueldade de um antigo conhecido, o corpo de Lorena foi sacudido por uma dor intensa quando a força do inimigo atravessou suas defesas. Parecia um veneno gelado rasgando músculos e respiração, deixando-a atordoada, enfraquecida e lutando para se manter de pé. Como se tivesse enlouquecido, Cruel Dwight abriu os dedos em forma de garras e avançou contra a garota cambaleante, sua intenção completamente assassina. Ele queria vê-la morta, não derrotada, não humilhada, mas apagada, o rosto torcido por uma fome que já não parecia humana. Acima do campo de treino da terceira arena, fragmentos mágicos flutuavam e giravam no ar como pedaços de uma realidade quebrada. Eles brilhavam de forma ameaçadora à luz, circulando o campo de batalha enquanto o confronto ficava realmente feroz, cada pedaço flutuante sendo uma ameaça pronta para cair. Então, de forma impossível, uma estranha sombra negra apareceu na frente de Cruel Dwight que avançava, uma presença súbita e silenciosa que o fez parar de surpresa. Os olhos do aristocrata se arregalaram, confuso com a chegada inexplicável de alguém que ousou ficar no seu caminho. A fúria subiu pela garganta dele quando exigiu saber quem era, quem tinha coragem de interferir em seu plano de eliminar o oponente. A voz dele estalou de raiva, menos uma pergunta e mais uma ameaça, como se o simples ato de interrompê-lo fosse imperdoável. Um grande lobo negro desceu ao chão diante dele, surgindo do nada com graça predatória e uma presença assustadora. Seus olhos brilhavam como brasas vivas, e até Cruel Dwight, tão arrogante em batalha, pareceu abalado com a chegada repentina da criatura. Mais surpreendente ainda, o animal falou com uma voz humana clara, calma e firme. Ele se apresentou como o lobo negro que tinha retornado ali, como se aquele lugar, e aquele momento, fossem parte de uma promessa finalmente cumprida. Romã e Cacheverine ficaram olhando de cima em choque absoluto, mas logo reconheceram a voz. Era familiar demais, impossível de confundir, e o espanto deles rapidamente virou alerta quando as implicações bateram como um trovão. Os dois estavam completamente atonitos, olhos arregalados enquanto viam a arena se transformar em algo muito além de um treino normal. A respiração deles travou,
Porque aquilo que estavam vendo não era um truque, era uma revelação. Por trás da aparência do grande lobo predador estava um homem conhecido por todos ali, alguém cuja reputação tinha sido construída com sofrimento silencioso e resistência teimosa. A silhueta bestial era apenas uma máscara, e por trás dela estava alguém inconfundível. A garota inconsciente foi rapidamente levantada, carregada com facilidade por um jovem cuja postura e corpo eram reconhecíveis até de costas. Seus movimentos eram protetores e urgentes, como alguém que tinha chegado ali com apenas uma prioridade, salvá-la. O recruta número 974 do centro de treinamento, Ian, correu para salvar Lady Lorena Beowulf. Ele agiu sem hesitar, colocando-se entre ela e a morte como se os anos de distância não significassem nada diante do perigo imediato. Chocados com aquela reviravolta repentina, Romain e Cacheverine não conseguiam tirar os olhos do campo de treino. A discussão de antes desapareceu no silêncio, substituída por um espanto tenso quando o equilíbrio de poder da arena mudou em um instante. Os olhos de Cruel Dwight ficaram vazios, como se sua mente não conseguisse processar o que estava diante dele. Ele parecia um homem encarando um pesadelo real, e pela primeira vez não avançou para atacar, simplesmente congelou. Diante dele estava a forma do lobo negro, mas dentro daquela presença estava claramente Ian, o recruta que tinha vindo salvar Lady Lorena Beowulf. O contraste era surreal, sombra bestial e vontade humana fundidas em uma única força protetora. No começo, Lady Lorena Beowulf ainda estava em choque, a mente girando por causa da traição e da dor do ataque repentino. Sua respiração vinha curta e irregular, os olhos desfocados como se o barulho da arena tivesse sido empurrado para debaixo d'água. Então o calor voltou aos seus membros, a vida retornando através da dormência, e suas pálpebras se abriram lentamente. Ela olhou à frente, tentando se firmar no que era real, luz, som, o peso da própria respiração, e a figura que a segurava com firmeza. A corajosa guerreira mal podia acreditar, o antigo recruta de baixo nível, Ian, agora estava diante dela como um guardião moldado pela determinação. A diferença entre quem ele tinha sido e o que havia se tornado caiu sobre ela como um raio. Lady Lorena Beowulf pronunciou o nome dele com alívio profundo e gratidão intensa, a voz tremendo apesar de sua força. Foi ele quem impediu Cruel Dwight de matá-la, quem chegou exatamente no momento em que seu destino estava prestes a se romper. Sem desistir da esperança de vencer, Cruel Dwight avançou em direção a eles, convencido de que a sorte finalmente estava do lado dele hoje. Ele acreditava que lidaria com Ian do mesmo jeito que tentou lidar com Lorena, esmagando resistência e provando domínio através do sangue. Depois de colocar a garota sob a proteção do Lobo Negro, o recruta 974 disse para ela descansar, mesmo que fosse só por um momento. Sua voz era firme, mas gentil, pedindo que ela respirasse, se recuperasse e deixasse o próximo golpe vir para ele. Com um sorriso malicioso, o aristocrata Dwight riu de Lady Lorena Beowulf como se ela tivesse adotado um cachorro de rua. Ele zombou dizendo que ela estava domesticando um lobo para um espetáculo de circo, 2 anos seguidos, tentando transformar a compaixão dela em piada. Ian manteve os olhos fixos no inimigo à sua frente, o olhar firme e frio de quem tinha certeza do que estava fazendo. Ele disse a Cruel Dwight que, mesmo depois de 2 anos, o vilão não tinha mudado nada, ainda cruel, ainda arrogante, ainda o mesmo apodrecimento escondido sob pele nobre. Enquanto a tensão aumentava e o ar se enchia de magia flutuando, uma nova presença entrou na arena de treino, alguém atraído pela confusão, alguém que percebeu a chegada de uma figura interessante. O clima mudou de novo, como se o próximo capítulo tivesse acabado de pisar na areia. A bruxa que surgiu envolta numa rajada de ar frio pareceu, por um instante, estar sendo engolida completamente pelo poder crescente de Cruel Dwight, como uma mariposa atraída para uma fornalha. Mas o olhar de Ian não vacilou. Ele sentia as correntes por baixo daquele espetáculo, e no fundo sabia exatamente o que estava vendo. Ian tinha entendido desde o começo, muito antes de qualquer outro ter coragem de dizer em voz alta. A feiticeira analisou o recém-chegado com um olhar afiado, e um pensamento desagradável passou pela sua mente. O recruta 974 não estava apenas observando, ele conseguia enxergar coisas que faziam os segredos parecerem completamente expostos. Para ela, estava claro que o crescimento de Cruel Dwight tinha acelerado rápido demais,
liso demais, como uma lâmina afiada no escuro. Aquilo não podia ser deixado continuar. Se não fosse cortado agora, logo não haveria tempo nem de piscar antes que o orgulho de um aristocrata apodrecesse e virasse algo monstruoso, antes que um homem cruzasse a linha e se tornasse um demônio. Lá no fundo de cadeia de Dwight, a essência demoníaca respondeu à chegada dela com uma risada baixa e cruel, úmida, divertida e faminta. Não era uma risada feita para ser ouvida, era o som da maldade reconhecendo um público digno. Até o ar da arena pareceu se apertar, como se as sombras se inclinassem para escutar. Cruel Dwight, instável, calculista e curioso, tentou captar qualquer palavra que Ian pudesse estar dizendo ao verdadeiro dono daquele corpo emprestado. Enquanto isso, o recruta percebeu um tremor de ansiedade por trás da arrogância do adversário, como se Cruel Dwight de repente estivesse preocupado com o que o futuro poderia fazer com ele. Ao que parece, até monstros temem o que vem depois. O vencedor das criaturas das Mountains of Blades carregava a confiança silenciosa de alguém que sobreviveu a massacres e chamou aquilo de treinamento. Ele olhou para o oponente atual como se o resultado já estivesse decidido. Na mente dele, o arrependimento era um destino, e seu inimigo já estava caminhando direto para ele. Com um rosnado que parecia uma ordem para o próprio mundo, o vilão Cruel Dwight exigiu que toda a conversa parasse. Então avançou, rápido e implacável, tentando apagar o jovem corajoso com um único golpe mortal. Aquele ataque não era só violência, era um anúncio. Antes que os rivais se chocassem, um homem apareceu na entrada e cortou a tensão com uma repreensão dura, chamando os dois de arrogantes com a autoridade de alguém que já enterrou a arrogância antes. Depois de 2 longos anos fora, sua presença caiu como um martelo, uma energia pesada e disciplinada se espalhou dele, inconfundivelmente o Chief Instructor. Ele ergueu a voz para um último anúncio e ordenou que parassem, recuassem e voltassem para seus lugares, agora. Usando seu sorriso fácil de sempre como uma máscara moldada pelo hábito, Chief Instructor Damian exigiu que Ian e Cruel Dwight se movessem, rápido, se ainda quisessem sobreviver intactos ao último dia. As palavras soavam quase casuais, mas o aviso por trás delas era afiado o bastante para cortar. Até a arena pareceu prender a respiração. O dia ainda tinha dentes, e não tinha terminado de morder quando uma reunião formal, iniciada por Chief Instructor Damian, foi convocada na arena número 3. O espaço que minutos antes estava cheio de fúria agora estava cheio de ordem. Fileiras substituíram o caos, e todos os cadetes presentes sentiam que o verdadeiro veredito estava prestes a chegar. Depois de elogiar com moderação a resistência e o esforço deles, o tom do mentor mudou para uma avaliação direta. De 1000 cadetes, apenas 200 ainda estavam de pé no final, um oceano reduzido a um lago. Mesmo assim, Damian chamou aquilo de um resultado respeitável, conquistado com desgaste e dor. No meio do discurso, Damian explicou a pontuação final com precisão quase cirúrgica. Metade da avaliação, 50%, seria baseada na força bruta e na agilidade testada. Sem desculpas, sem enfeites, o corpo falaria por si, e os números registrariam. Os 50% restantes seriam definidos diretamente pela avaliação dos indicadores de mana, as medições invisíveis que separam potencial de domínio real. Não bastava bater forte ou correr rápido, o poder interno precisava responder quando fosse chamado. Para muitos, essa metade invisível era a mais assustadora. Damian continuou, explicando que os jovens não seriam mais tratados como simples cadetes marcados com números impessoais. O treinamento tinha queimado esses rótulos. No lugar do número, ele prometeu uma nova marca distinta, algo conquistado, algo que os acompanharia como uma sombra. Quando Damian pronunciou as palavras Imperial Knight, uma onda de incredulidade percorreu todos ali. Surpresa apareceu em olhos arregalados e ombros tensos, como se aquele título tivesse peso físico. O ar mudou, de repente, aquilo já não era apenas uma formatura, mas um verdadeiro limiar. Ele explicou a hierarquia com clareza prática, 10 níveis ao todo, cada um representando um degrau de poder e responsabilidade. O 10º nível pertencia a quem apenas despertou a mana, o 9º marcava quem possuía um dungeon. O 8º podia invocar uma espada nomeada, e o 7º conseguia projetar energia em objetos, transformando ferramentas em extensões do próprio corpo.
O sexto nível, disse Damian, podia lançar um feitiço diretamente no corpo ou na lâmina, ligando o poder à carne ou ao aço. O quinto nível usava a espada com energia de forma tão natural que parecia fortes, como se a arma respirasse. E o quarto ia ainda além, formando uma espada feita de pura energia, uma arma nascida apenas da vontade. Fechando os olhos como se o cansaço finalmente tivesse chegado, Damian deixou um pequeno silêncio cair antes de encerrar o discurso. Ele prometeu anunciar a lista completa de pontuações, começando pelo primeiro lugar, e a certeza em sua voz não deixava espaço para discussão. Os cadetes esperaram, os corações batendo como tambores de guerra. O primeiro nome chamado foi o de Ian, dito claramente, sem hesitação, como se sempre estivesse destinado a liderar a lista. Por seus méritos, ele receberia um posto específico de cavaleiro, algo que trazia tanto honra quanto expectativas perigosas. Murmúrios surgiram e desapareceram, engolidos pelo peso do anúncio. O dormitório reservado para os melhores cadetes da Special Unit era grandioso a ponto de parecer irreal, como se o próprio prédio estivesse se exibindo. Tetos altos e linhas limpas faziam o lugar parecer mais uma mansão nobre do que uma moradia de soldados. Até o ar era diferente, madeira polida, linho limpo e privilégio silencioso. Um jovem atravessando o salão reclamou com outro morador que não dormia numa cama de verdade há anos. A queixa não era dramática, era cansada, o tipo de amargura de quem passou noites demais em pedra ou palha. A cada passo, os ombros dele pareciam implorar por conforto. Ian ficou genuinamente surpreso que Momon soubesse tão pouco sobre as classificações e exigências dos Imperial Knights. Aquela ignorância parecia quase impossível, como encontrar um estudioso que não sabe ler. Mas pensando melhor, Ian percebeu que talvez aquilo também não fosse conhecimento comum nem 1000 anos atrás, algumas verdades sempre ficam escondidas. Então, usando palavras simples e paciência, Ian começou a explicar o sistema para o mago ressuscitado Momon. Os cavaleiros, disse ele, eram divididos em níveis, assim como círculos mágicos, cada nível marcando um limite de capacidade. Era uma escada de poder, mas também um mapa dos tipos de batalha que alguém conseguiria sobreviver. A maioria das pessoas, continuou Ian, acabava no 7º ou 8º nível. No papel parecia pouco impressionante, mas já era o suficiente para caçar e derrotar a maioria dos monstros sozinho sem virar um cadáver na terra. Na prática, esses níveis baixos ainda significavam que a pessoa era perigosa. A Elite Four, porém, recebeu o 6º nível, um degrau que o separava do resto como um penhasco. Nenhum dos cadetes restantes conseguia derrotá-los de forma consistente ou limpa. Ter esse nível naquela idade era prova de elite verdadeira, o tipo de poder que reinos observam com cautela. Atrás do jovem cadete, Lady Lorena Beowulf se aproximou com passos medidos, sua presença calma e claramente nobre. Conforme se aproximava, seus olhos se estreitaram levemente, analisando cada detalhe. Ela pensou que Ian tinha mudado muito nesses 2 anos, mais afiado, mais estável e muito mais difícil de ler. Observando o jovem alto, a garota nobre percebeu quanto tempo tinha passado desde que tinha visto Ian de perto pela última vez. O cabelo dele tinha crescido bastante, caindo de um jeito que o deixava ao mesmo tempo mais selvagem e mais refinado. O tempo alongou, não só em altura, mas também em presença. Ian, o caçador de monstros que antes parecia apenas um colega impulsivo, olhou para Lady Lorena Beowulf e também percebeu mudanças. Ela tinha amadurecido, com uma expressão menos impulsiva e uma postura mais segura. A garota de antes ainda estava ali, mas agora com contornos mais definidos.